Meus amados irmãos e minhas irmãs, boa noite, na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um culto de celebração, de adoração, gratidão ao Senhor, mas um culto de adoração a Ele, reconhecendo de que Ele é um Deus fiel, bondoso, misericordioso. Que bom ter você conosco nessa noite, para juntos bendizermos o nome de Jesus. Eu quero pedir a você, para que você possa já começar aí compartilhando o link nessa noite, para evangelizar, para que outras pessoas sejam alcançadas também pela palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos orar, vamos rogar ao Senhor direcionamento, capacitação, iluminação do Santo Espírito, para que nessa noite o nome de Jesus permaneça sendo exaltado em nós, através de nós, e que em todo tempo só Ele receba a honra e a glória. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais um dia em Tua presença, por termos a oportunidade nessa noite de celebrarmos ao Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do Senhor, ó Deus, durante o dia de hoje. E não será diferente, ó Pai, neste momento. Nós temos a certeza que o Senhor está conosco, a Tua presença é real em nossas vidas e em nosso meio. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, iluminação do Teu Santo Espírito para o culto que agora se inicia, para que tudo que for feito nessa noite, Senhor, corrobore tão somente para a glorificação do Teu santo nome. Pai, toma a direção do culto ao Senhor nessa noite, que somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Abençoa os meus irmãos que já cultuam o Senhor conosco, cada família representada, aqueles que ainda se unirão a nós nessa noite, que possa, ó Deus, expressar o Seu melhor, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Deus, toma a Tua primazia, conduza-nos nessa noite, para que a glória resplandeça tão somente para o Senhor. Oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero ler contigo a palavra de Deus. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia, no Salmo de número 105, Salmo 105, será a nossa leitura nessa noite. Leremos do versículo 1 ao versículo de número 6, Salmo de número 105, logo após a leitura nós iremos louvar o Senhor, iremos adorá-lo nessa noite, porque Ele é um Deus bom e um Deus misericordioso. O Salmo 105 está assim escrito: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face, lembrai-vos das maravilhas que Ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que proferiu. Lembrar é reconhecer, é agradecer, e o louvor é a melhor forma de agradecermos ao Senhor. Então eu convido a você nessa noite, para por meio do louvor, agradecer ao Senhor pelos seus grandes feitos a nós, em nome de Jesus. Vamos louvar juntos, em nome de Jesus. A graça e a paz, queridos irmãos, nós temos que render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a bondade do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Vamos adorar o nome do Senhor. Teu penoso trabalho e te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e o meu viver revele quem tu és.
Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti,
Senhor possa estar se alegrando sobre cada um de nós. Que Ele possa ver o fruto do penoso trabalho dele e possa se alegrar. Que a minha vida e a tua vida seja um reflexo da glória do Senhor. Aleluia. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, remer e desver. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rever e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, enquanto eu rei, Senhor Jesus, e mudar o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, enquanto eu rir, Senhor Jesus, me mudar o meu coração, vai chover, vai chover. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, enquanto eu rir, Senhor Jesus, e mudar o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, enquanto eu rir, Senhor Jesus, me mudar o meu coração, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se nós possamos realmente ter esta convicção. Deus é um Deus que cuida de nós em todo o tempo, Ele não nos abandona, Ele em todo o tempo cuida do seu povo. Eu quero dar as boas-vindas aos meus irmãos, àqueles que estão aqui comentando na nossa página, o nosso irmão João Milson Santos, Rui Esperidião, Rita Santos, Laide Barreto, a minha amada e querida esposa Emanuela e a minha família, a irmã Joyce e a irmã Yasmin, também sintonizada, irmão Luiz Alberto e sua família, Marilene, Maurício Sávio, Stephanie Marilane,
a Nedite Maria, Marta Lopes, a irmã Érica e os demais da sua família, Júlio Santos, a Rui Esperidião, Benta, Miranda, Tânia Moura, a irmã Yasmin comentou aqui que a graça do Senhor seja conosco e que o Espírito Santo nos use em todo o tempo. A irmã Zélia Esperidião, Deus abençoe vocês, é um prazer tê-los conosco nessa noite, cultuando ao Senhor. Deixe-me dar algumas informações rápidas aos meus irmãos. Nós ainda estamos em decreto municipal, e nós mesmo o decreto regendo que haveria a flexibilização da abertura de templos, mas Moriá entende que ainda não é o tempo, não é a oportunidade. Nós vamos continuar com os nossos cultos online, tá bom? E com certeza num tempo oportuno do Senhor voltaremos para o culto coletivo, mas você pode mesmo na sua casa evangelizar, você pode compartilhar o link aí da nossa página da nossa igreja, para que outros irmãos tenham acesso a este culto e também sejam abençoados pela presença de Deus aonde estão. Você pode também continuar multiplicando a sua semente. Nesse tempo de pandemia, de dificuldade, muitos dos nossos irmãos da nossa comunidade estão com dificuldade do alimento. O alimento que fortalece o corpo físico. E você pode multiplicar a sua semente, trazendo o seu quilo de alimento, para que nós possamos montar cestas básicas e abençoar a nossa comunidade. Vale salientar que a cesta básica não é apenas para membros da Moriá só, não. É para aqueles que nós conhecemos, né, que estão com essa necessidade, com essa carência do alimento. E se Deus tem te abençoado, Deus tem dado para você o alimento na sua casa, você pode também alimentar outras pessoas. Então, você pode trazer o seu quilo de alimento aqui para o templo, você pode entregar o seu quilo também para um dos nossos irmãos, para a nossa liderança. Você pode trazer o seu quilo de alimento para os nossos diáconos, e ele vai fazer chegar a nossa comissão de benefício da igreja, para que esses irmãos possam montar as cestas básicas e abençoar a nossa comunidade. Você pode também doar agasalhos. O frio está chegando aí, tá bom? E existem irmãos nossos que não tem com que se agasalhar, não tem um cobertor, não tem uma blusa de frio, e você que tem aquela guardadinha que não usa mais, que apertou, que você já não gosta mais, porque comprou uma mais nova, você pode doar para abençoar a nossa comunidade. Então você pode doar agasalhos, cobertores, lençóis, e nós vamos poder compartilhar isso com a nossa comunidade que necessita. Você pode também continuar multiplicando a sua semente do dízimo da sua oferta, para que nós continuemos mantendo e honrando os nossos compromissos. Você ofertando, você vai continuar também abençoando para que essa transmissão chegue em outros lugares, para outras pessoas. Você também pode evangelizar fazendo isso, tá bom? Então nessa noite eu quero pedir a você que não permita que a sua semente morra. A sua semente precisa ser multiplicada. Ela tem que ser plantada, semeada. Você não pode enterrar o seu talento. Pelo contrário, multiplique. Seja bênção nessa pandemia. Seja bênção para alguém. Ajude alguém. Abençoe alguém que está próximo de você, que necessita. Nessa pandemia, seja você esperança em Cristo para outras pessoas. Lembrar você também que o nosso culto, a nossa EBD, a EBD discipuladora, nós estamos estudando as cartas paulinas nesse trimestre e já estamos nas cartas aos Colossenses. Então no próximo domingo, às 9h30 da manhã, a nossa escola bíblica discipuladora, os capítulos 3 e 4 de Colossenses, tá bom? Estude, leia em casa, pontue algumas coisas, para que na nossa EBD você possa também ser bênção, socializar, tirar sua dúvida, abençoar outras pessoas com aquilo que Deus revelou ao teu coração pela palavra. Estamos em distanciamento social e coletivo, mas a EBD, a nossa escola, continua sendo a maior e melhor escola do mundo. Uma escola que se aprende para a eternidade. Então eu convido você para domingo, às 9h30 da manhã, aqui pelo Facebook, tá bom? A nossa escola bíblica discipuladora. E domingo à noite, às 18h30, o nosso culto de celebração agora pelo YouTube. Tá bom? Domingo à noite o culto será pelo YouTube, às 18h30, vai ser uma bênção. Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus. Eu quero
aproveitar também e parabenizar os meus irmãos que completaram a idade nova e que completarão também já nesta semana. Que a bênção de Deus permaneça sobre a vida de vocês e que vocês continuem completando anos de vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma música, Vamos louvar o Senhor com mais uma música. Logo após, nós iremos ouvir a palavra de Deus, uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração nesta noite e que com certeza vai falar comigo e com você, em nome de Jesus. Forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com toda dor. Vejo longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Vejo longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Amém. Amém. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, mas olhando para Ele para servi-lo com muito ardor e com muito amor. Olhe para Cristo e com certeza você continuará tendo como trilhar no caminho certo. E nós iremos realmente falar sobre esse olhar para Cristo hoje à noite. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 45. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 45.
versículos 22 a 25. Isaías capítulo 45, versículo 22 ao versículo 25, a palavra diz: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Jurei por mim mesmo, a palavra de justiça já saiu da minha boca e não voltará atrás. Todo joelho se dobrará e toda língua haverá de jurar diante de mim. De mim se dirá: a justiça e a força estão somente no Senhor. Todos os que rebelarem contra eles virão a ele envergonhados. Mas toda a descendência de Israel será justificada e exultará no Senhor. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é poderosa e por si mesma não volta vazia. Fala conosco, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra de voz, uma voz audível e clara nessa noite, que eu seja tão somente instrumento nas tuas poderosas mãos, para, ó Deus, trazer edificação da tua igreja nessa noite. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto é um texto muito edificante, porque trata de um Deus que liberta o povo, mas um Deus que chama alguém para ser instrumento. Deus, ele convoca Ciro para libertar os exilados. Interessante que esse texto fala de forma profética sobre o fim do cativeiro babilônico do povo judeu. O Salmo 126 faz isso de uma forma poética. O livro de 2 Crônicas faz um relato da volta do povo a Jerusalém de uma forma histórica. E aqui Isaías, de forma profética, também fala sobre a mesma circunstância. Há um pano de fundo histórico nesse texto, de que foi o edito do Ciro, que Ciro promulgou por volta do ano 538 a.C., na tomada da Babilônia. Ciro governava. Interessante que ele começa a editar essa questão, e Ciro conquistou a Babilônia, e no ano seguinte permitiu que o seu edito, que os povos deportados pelos babilônicos pudessem retornar às suas terras de origem. E entre esses povos estavam os judeus que permaneciam no cativeiro babilônico desde 587 a.C. Ou seja, ele devolveu aos judeus que retornaram a Jerusalém os tesouros do templo, bem como concedeu a licença para que construísse o templo. Tudo isso porque Deus então escolhe esse homem para que essa libertação acontecesse. Mas esse texto também nos dá um entender de que o povo estava disperso, olhando para deuses, adorando a deuses estranhos, olhando apenas para reis e governadores humanos. E Deus então agora convoca o povo a olhar diferenciado, a olhar para ele. Mesmo Ciro sendo ungido, que é o próprio texto que diz isso, no capítulo 45, versículo 1, o Senhor mesmo chama Ciro de ungido, ou seja, o termo Messias, que também lá na frente foi dado a Jesus. Ciro foi ungido por Deus para libertar os exilados. Mas eu não quero focar na libertação. Eu quero entender nessa noite de que há sempre promessa de Deus para o seu povo. Promessa de libertação, promessa de vitória, mas também a promessa de Deus para a eternidade. Mesmo o homem se distanciando de Deus, hora ou outra, caindo aqui, capengando ali, mas há uma promessa de eternidade. As promessas de Deus sempre vêm na direção do homem como algo maravilhoso. As promessas de Deus para o homem é algo que traz alegria, não traz dano ao homem. Por mais que, para que algumas promessas se cumpram, necessário é que o homem se esvazie, para que o Senhor apareça. Algumas promessas também acontecerão quando o homem entender que ele precisa diminuir
Ele precisa se esvaziar de si mesmo, das suas vontades, de permitir Deus controlar a sua vida. Na verdade, todas as promessas de Deus têm por finalidade a edificação do homem, o bem-estar do homem e a eternidade do homem. Porque a maior promessa de Deus para o homem é Jesus, vida eterna. As promessas que Deus tem para o homem também se cumprem aqui na terra, sim. Mas a maior promessa que Deus tem para mim e para você é a promessa de vida eterna. E eu pergunto nessa noite, você que me ouve e me vê, você tem tomado posse dessa promessa? Você tem usufruído desta certeza de vida eterna por meio de Cristo Jesus, o teu Senhor e o teu Salvador? Isaías, como alguns descrevem, é o profeta do cativeiro. Depois de Deus ter mostrado ao povo os seus maus caminhos, as consequências das escolhas feitas, agora Deus manda Isaías levar uma mensagem de esperança e salvação, porque o povo estava perdendo a adoração ao Deus único e adorando a deuses estranhos. E Deus então agora levanta o profeta do cativeiro para levar esperança, para levar salvação. Da mesma forma, nessa noite, esse mesmo Deus me trouxe a este lugar também como profeta, porque a palavra sai da minha boca, e a palavra que sai, quero trazer-te entendimento de que em meio a esse caos, em meio a essa desesperança, em meio a essa dúvida, como vai ser essa pandemia, vai acabar, não vai, vem vacina, não vem, deixe-me lembrar uma coisa para você. Em meio a essa desesperança, a palavra diz que você precisa olhar para Deus, porque Ele tem vida eterna para você. E isso para mim também. Meus irmãos, o homem moderno, a quem diz da pós-modernidade, está vivendo na contramão de Deus, adorando a deuses estranhos. E eu posso listar alguns deles. Deuses que estão sendo adorados, deuses políticos, deuses artistas, deuses profetas falsos, deuses da ganância, o Deus Mamon, o Deus da riqueza. O homem da pós-modernidade está adorando ao Deus do corpo, cultuando o corpo físico, e esquecendo de que só existe um que deve ser adorado. Ah, pastor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus, Ele está acima de tudo e todos, verdade. Mas todas as vezes que você tira o olhar de Deus para adorar a outra coisa, você está perdendo a reverência a Ele. Pois bem, esse mesmo homem pós-moderno, que está adorando a deuses estranhos, Deus nos traz então para anunciar essas boas novas, a fim de que, a começar de mim, e você que nos ouve nessa noite, se arrependa, que haja arrependimento dos maus caminhos, e nos tornemos a Deus como o único capaz de renovar a nossa vida. No tempo do profeta Isaías, Deus mandou 3 recados ao povo, a um povo que Ele tanto amava, a um povo que Ele cuidava, a um povo que Ele em todo o tempo provia as necessidades. E não tem sido diferente conosco. Esse mesmo Deus que amou o povo lá exilado, é o mesmo Deus que ama a mim e a você. E esse amor que Deus tem por nós, faz com que também nós paremos e reflitamos sobre os conselhos que Deus manda o profeta Isaías dar ao povo. Por isso, nessa noite, rapidamente, Deus tem 3 conselhos que chegam a mim e a você, porque Ele nos ama. E o primeiro conselho está no versículo 22 da parte A. Deus diz ao povo: olhem para mim, olhai para mim e sereis salvos. Deus está dando
este conselho ao povo, porque os olhos do povo estavam voltados para falsos deuses, deuses que não podiam fazer nada. O povo esqueceu o deserto, porque no deserto Deus chamava a atenção do povo para si. O povo insistia em olhar para os deuses do Egito. Então Deus infesta o deserto de serpentes e muitos morreram. Lá no deserto, Deus chamando, tentando atrair o povo para si, e o povo olhando para trás. Em meio a essa tragédia, o povo recorre a Moisés, e Moisés recorre a Deus. Deus poderia sim, porque Ele tem poder para resolver o problema, mas Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze. Você conhece a história? Está em Números capítulo 21, versículo 8. Deus mandou Moisés fazer com que aquela serpente fosse levantada ali, e deu recado ao povo: Moisés, diga ao povo que se eles forem mordidos pela serpente e olharem para a serpente de bronze, serão curados. Interessante. Será que há aqui, não tem havido coesão na palavra? Porque Deus então manda Isaías mandar o povo olhar para ele, e agora Deus manda Moisés mandar o povo olhar para a serpente para ser curado? Na verdade, a serpente aqui tipificava Jesus. A serpente também tipificava Satanás, porque a mordida venenosa da serpente que estava rodando lá o deserto tipifica o pecado, que nos envenena, que nos mata. Mas a serpente de bronze que Deus mandou Moisés levantar no deserto para o povo olhar e ser curado, tipifica Jesus, porque a serpente do pecado não tem poder de ser levantado. Interessante, meus irmãos, que o hino cantado aqui, olhando para Cristo, grande autor da salvação, aos Hebreus escreve que o nosso olhar deve estar fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Entendemos agora Moisés mandando o povo olhar para a serpente, mas o povo talvez não entendia, porque lá na frente, lá no Novo Testamento, o nosso Jesus seria levantado, colocado em uma cruz, mas levantado para que por meio daquela cruz a morte fosse vencida. Olha onde está o olhar de Deus, a instrução de Deus, mas o povo não entendia. O povo preferia olhar para deuses estranhos. E eu pergunto nessa noite, para quem você tem olhado? Aonde você tem direcionado o teu olhar para que você possa ser salvo? O texto é claro, versículo 22, a parte A diz: olhai para mim e sereis salvos. Não há outro Deus, e nenhum outro nome é dado pelo qual os homens possam ser salvos. Meu amado, nessa noite o recado de Deus para mim e para você é tempo de olhar para Deus. Não apenas olhar de forma exterior, com um olhar humano, com um olhar carnal, mas um olhar espiritual, de aquebrantamento, de humildade, entendendo que Ele é Senhor e nós somos seus servos, de que só poderemos então alcançar a salvação se olharmos para Ele. Muitas vezes estamos em situação que paramos e pensamos: o que eu vou fazer? Que direção tomar? A quem recorrer? Deixe-me lembrar uma coisa nessa noite. Eu não sei qual aflição você está passando, mas eu quero que você saiba que, quais forem elas, você precisa olhar para Deus. Não importa os seus obstáculos que você enfrenta, quando você olha para Deus, você alcança a vitória. Quando você olha para Jesus, você se fortalece. Mas infelizmente alguns estão olhando para a situação, para o problema, e estão esquecendo de um Deus que é todo poderoso. O primeiro recado é: olhem para mim. Porque se nós olharmos para Deus,
O versículo 23 vai dizer que o próprio Deus diz: jurei por mim mesmo, a palavra de justiça já saiu da minha boca e não voltará atrás. O povo que Deus olhava para cuidar era o mesmo povo que olhava para Deus como um Deus carrasco, um Deus que matava, um Deus que destruía, um Deus que castigava. Mas o povo que Deus cuidava não parava para pensar nas razões de que às vezes aconteciam as pragas e chegam até nós hoje. Deus não é um Deus carrasco, é um Deus justo. A semeadura está aí, o que o homem planta, ele colhe. É universal a semeadura. E por deveras vezes queremos dizer que é Deus que é um Deus vingativo, um Deus que castiga. Não, Ele é amor. A essência de Deus é amor. Deus sempre se manifestou como um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Mas o povo insistia em fazer coisas que desagradavam a Deus. E infelizmente, o pecado, que é errar o alvo, é desagradar a Deus, traz consigo consequências. Queridos, hoje vemos muitas pessoas dizendo que Deus é injusto, que Deus não pode deixar isso ou aquilo acontecer, mas as mesmas pessoas que reclamam de Deus, são as mesmas pessoas que fazem tudo que desagrada a Deus. Deus deixou claro de que a palavra de justiça já saiu da sua boca, e Ele não volta atrás. E que palavra é essa que Ele continua dizendo? Todo joelho se dobrará, toda língua haverá de jurar diante de mim. Ou seja, todo homem vai reconhecer que só há um Deus, o Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se dobra lá do céu para olhar o seu povo com um olhar de amor. Por isso, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: hoje, se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações, como na provação do dia da tentação do deserto. O povo estava sendo provado, e o povo continuava desagradando. A palavra de justiça já foi liberada, e nessa noite eu quero convidar você a aproveitar essa oportunidade e se prostrar, a dobrar os teus joelhos, a confessar Jesus como teu Senhor, a olhar para Ele, entendendo que as circunstâncias vêm, as lutas vêm, os problemas vêm, mas em Cristo Jesus somos muito mais que vencedores. É necessário olhar para Jesus, é necessário olhar para Deus Pai, é necessário entender que Ele já deu a palavra de justiça ao nosso favor. Terceiro e último recado, o versículo 25, a palavra diz: mas toda a descendência de Israel será justificada e exultará no Senhor. Ah, meus irmãos, quando o homem se arrepende dos seus pecados e reconhece um Deus justo, reconhece a justiça, a bondade, o perdão, a misericórdia de Deus, quando o homem se arrepende das suas práticas e declara que depende do Senhor, sobre esse povo, sobre esse homem, sobre essa geração, sobre essa nação, vem a magnífica justiça de Deus. E quando há arrependimento, a glória do Senhor se manifesta sobre o povo. Foi assim no tempo de Israel. Não muito tempo o povo foi liberto. Quando o povo se arrepende, quando o povo reconhece, o povo então foi liberto. Uma parte ficou na Babilônia, outra parte voltou para Jerusalém, glorificando e adorando a Deus, cantando grandes coisas, fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, porque o povo
olhou para o Senhor, porque o povo entendeu que a palavra de justiça já foi declarada, porque o povo agora entende que em Deus há justificação. Quando o povo olha para Deus, quando o povo reconhece a palavra declarada, a glória de Deus alcança toda a descendência de Israel. Foi assim e será comigo e com você, porque a Bíblia diz que veremos os filhos dos nossos filhos, e eles serão bem-aventurados. Nós precisamos entender assim, porque é desta forma que Deus age. Deus, quando usa da sua justiça, é para favorecer o seu povo, a sua família. Talvez você esteja vivendo um momento ruim na sua vida, e no fundo, você não reconheceu o senhorio de Jesus sobre a sua vida ainda, e não usufruiu desta justiça de Deus. Faça isso nessa noite. Reconheça que é um Deus todo-poderoso. O povo de Israel precisou passar pela correção de Deus para entender a justiça de Deus. Israel precisou passar pela justiça de Deus para entender que a salvação vem somente pelas mãos de Deus. E da mesma forma, nessa noite Deus está agindo com forma justa na minha e na sua vida. Nesta noite em que eu e você, nós estamos diante de Deus e estamos escutando esta palavra de salvação que vem das mãos do Senhor, porque Ele nos ama, Ele é um Deus justo, enviou seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, e uma vez que nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança nesse Jesus, Ele mesmo diz para nós: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Quais têm sido as suas lutas nesse tempo? Quais têm sido as suas dificuldades neste tempo? Qual tem sido a palavra de promessa que você está aguardando na sua vida? Deixe-me lembrar uma coisa nessa noite: as promessas, elas hão de se cumprir. Necessário nos é olhar para Deus, necessário nos é entender que Ele é um Deus justo, a sua justiça, a sua palavra de justiça já foi liberada ao nosso favor. Necessário é a mim, necessário é a você reconhecer que só há justificação por intermédio de Jesus. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Se você não fez isso, faça isso ainda hoje. Olhe para Deus e, olhando para Ele, declare: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Me rendo ao Senhor nessa noite. Eu entrego a minha vida ao Senhor e confesso o senhorio do Senhor na minha vida. Se renda a Jesus nessa noite e você terá uma promessa na sua vida, promessa que ninguém pode roubar, nem a traça e nem o ferrugem. É a promessa de vida eterna que já está garantida por intermédio de Jesus. Que Ele, pois, abençoe a mim e abençoe você nessa noite, em o nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar, Natalice? Vamos louvar a Deus, e logo após nós iremos orar para encerrarmos o nosso culto nessa noite. Eu quero agradecer já de início a você que cultua o Senhor conosco. Muito obrigado por sua participação, por sua presença. Que a presença de Deus seja algo real na sua casa. Não esqueça, domingo pela manhã, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Discipuladora, e domingo pela manhã pelo Facebook, e domingo à noite, 18h30 pelo YouTube. Deus tem uma palavra a mim e a você, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.
coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta na minha vaguez, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, tua graça me basta, Senhor, a presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, a presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, a presença me sustenta. Tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por podermos ter, ó Pai, a oportunidade de celebrar o Teu nome neste lugar. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos que cultuaram o Senhor conosco, cada família representada. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Tua presença, por Tua graça que nos sustenta. Muito obrigado por Tua promessa de vida eterna, de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que os nossos olhos sejam sempre voltados para o Senhor, que aprendamos, ó Pai, assim como o profeta nos ensina a olhar para o Senhor em todo o tempo, porque por meio dele vem a salvação para nós. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Leva nossos lares em paz, nos dê, Senhor, uma noite em paz, um sono tranquilo. Deus, o dia de amanhã, o decorrer desta semana, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.